Saudações a todos. Somos estudantes da Universidade Internacional do Kwanza da Faculdade de Engenharias. Vamos apresentar um trabalho em grupo na disciplina de Fundamentos de Engenharia de Processos com o seguinte tema: MRP, Planeamento e Controle de Produção. O nosso grupo é composto por 7 integrantes. Eu que falo para vós sou o Juliano André Poatimuaca e de forma sequencial os colegas vão se apresentando. O nosso trabalho tem como os seguintes objetivos: analisar a utilização de MRP como uma ferramenta para o planeamento e controle de produção, identificar de que forma a utilização do mesmo ajuda no aumento da competitividade de cada empresa. Temos como as seguintes referências em que nos baseamos para elaborar este trabalho. Desde os tempos remotos até a atualidade, as tecnologias e a globalização do comércio têm provocado inúmeras mudanças nos sistemas produtivos das empresas, contribuindo assim para a concorrência independentemente do setor no qual cada empresa se encontra. Muitas empresas têm mostrado uma elevada competência na sua produção, isto é, está se tornando um diferencial. Os clientes esperam mais produtos de alta qualidade e com preços mais baixos, sem esquecer das entregas rápidas. Assim sendo, isso tem contribuído na melhoria das técnicas fruto da implementação ou a utilização do sistema de planeamento e controle de produção. Falando do planeamento e controle da produção, primeiramente temos de conhecer os seus sistemas produtivos, onde veremos que a função produção está relacionada às atividades cujo seu fim é a produção de bens e serviços. Em 1997, o autor Tubino fez a menção sobre a função produção, onde frisou que este processo está ligado ao ato intencional de produzir um bem. O mesmo é utilizado dentro de um sistema produtivo. Já em 1981, o Erding falou também da função produção, que é o conjunto de partes interligadas, as mesmas quando ligadas atuam de acordo com padrões estabelecidos sobre input, que significa entrada, e para produzir output, que significa saída. Para melhor compreensão, temos a seguinte tabela que ilustra definitivamente quais são as entradas, as saídas, os subsistemas de transformação e, de forma conjunta, os subsistemas de controle que estão interligando essas três fases. Ok, meu nome é Alves, vou aqui falar de planejamento e controle da produção. Planejamento e controle da produção é um sistema que comanda tarefas de produção, congregando informações e após processadas serão distribuídas aos setores envolvidos. Dentro do planejamento e controle da produção, houve 2 cientistas que contribuíram diretamente para o mesmo. Temos primeiro Tubino, que em 1997 ela diz que a relação entre o planejamento e controle da produção e o sistema produtivo. E o planejamento de controle da produção é para formular planos ou recursos humanos e nesses planos dimensionar ou direcionar a ação dos recursos humanos sobre os físicos e acompanhar esta ação, permitindo correção de prováveis desvios. E sistema produtivo, ao serem definidas suas metas, estratégia faz necessário para atingi-las diminuir ou administrar físicos como base. E Zaccarelli, 1986, afirma que o planejamento e controle da produção são funções interrelacionadas com o objetivo de comandar o processo produtivo e integrá-lo com os demais setores. Planejamento estratégico da produção é a elaboração de um plano de produção que se realizará em um determinado período. E ainda, dentro do planejamento estratégico da produção, vamos encontrar o quadro onde está a missão cooperativa, que tem os seguintes ramos, em que ela pode ser definida como um conjunto de metas de longo prazo única para cada organização e que inclui declarações sobre o tipo de negócio em que a empresa quer estar, que são seus clientes, suas convicções básicas a respeito dos negócios e suas metas de sobrevivência, crescimento e lucratividade. Sou Benjamin Arte e darei continuidade sobre o planejamento estratégico da produção. Moura Júnior também abordou no seu livro publicado em 1996, na página 32, que as empresas devem preparar-se
elaborando planos de longo prazo para dimensionamento das suas capacidades futuras, feita pela alta administração com a finalidade de se fazer a previsão dos recursos necessários, como equipamentos, mão de obra especializada, capital para investimento em estoque. Falando sobre o planejamento agregado da produção ou plano mestre de produção, esse planejamento é definido em termos de famílias de itens, isto é, os produtos a serem produzidos não são definidos individualmente, e sim agregados, formando famílias de itens semelhantes. O plano leva em conta uma série de limites e variáveis da indústria, como, por exemplo, disponibilidade de insumos, tamanho das equipes e eficiência das máquinas. Joaquim dos Santos, falarei sobre o sistema de planejamento e controle da produção. O sistema de planejamento e controle de produção são responsáveis por prever as informações necessárias utilizadas no planejamento e controle do fluxo de materiais. Correia e Genesi, em 1993, apontaram principais atividades desempenhadas pelo sistema de planejamento e controle de produção. Cito alguns como planejar os materiais comprados, programar atividades de produção e ser capaz de agir eficazmente. E já Volmar, em 2006, descreveu alguns principais benefícios da utilização do sistema de planejamento e controle de produção na empresa, no qual ressalta alguns como redução de estoque, redução dos custos indiretos na produção, relacionamentos melhorados com os clientes e outros, conforme mostra o slide. Fala para vós, Miguel Segunda. Darei sequência à apresentação do tema, onde abordarei sobre o MRP. Segundo Stack e Souza, o MRP surge na década de 60 com o objetivo de auxiliar as empresas no cálculo de quantidade de um determinado produto. Para o cálculo da necessidade do material, era utilizada uma lista de material bom-bio, porém, com o advento dos sistemas computacionais capazes de executar tal cálculo, o uso do MRP foi difundido no final dos anos 70 e princípio dos anos 80. O princípio básico de funcionamento MRP, segundo Correia 1993, é o cálculo das necessidades e uma técnica de gestão que permite o cálculo viabilizado pelo uso do computador. A seguir, temos a apresentação do fluxograma que relaciona o funcionamento do sistema MRP2. Respondo pelo nome de Paulino Ngoli, eu que poderei falar sobre os módulos principais do MRP2, estes que foram descritos pelos autores antes citados. O primeiro módulo é o módulo de planejamento da produção, ou Production Plan, que é um módulo que visa auxiliar a decisão dos planejadores quanto aos níveis agregados de estoques e produção. Nós vemos que, devido à agregação de quantidade de dados, ele é usado para um planejamento de longo prazo, segundo Moura Jr. em 1996. O segundo módulo é o módulo de planejamento mestre de produção, que vemos que vem ser um plano desagregado de produção de produtos individualizados, retirados do plano de produção agregado. E este tem como objetivo auxiliar a decisão dos usuários quanto aos planejamentos das quantidades de itens, ou então de demanda independente a serem produzidas a nível de estoques a serem mantidos. Bom, o terceiro módulo é o módulo de cálculo de necessidades de materiais. Nós vamos ver que este é um módulo baseado no registro básico que representa a posição e os planos referentes à produção e ao estoque de cada item. Também vemos que é um módulo chamado de período a período, por ser ele matéria-prima para o processo de um produto acabado ao longo do tempo. E vemos aqui o quarto, que é o módulo de cálculo de necessidades de capacidade, que este calcula com base nos roteiros de produção a capacidade necessária de cada centro de trabalho, identificando assim ociosidade ou excesso de capacidade, caso a necessidade calculada esteja muito abaixo da
capacidade disponível. Vemos aqui o quinto, aliás, que é o módulo de controle de fábrica, ou seja, ele é responsável pelo sequenciamento das ordens da produção nos centros de trabalho e pelo controle da produção. Ainda, o mesmo busca garantir as prioridades calculadas e fornecer feedbacks do andamento da produção para os demais módulos do MRP 2. Olá, eu sou Romildo José. Poderei dar o remate final do trabalho apresentado, onde destacou-se o conceito de MRP e a utilização do sistema de planejamento e controle de produção.